Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Meu nome é Jederson Freitas e hoje, 20 de outubro, eu selecionei os seguintes destaques para o Notícias do Mundo de Segurança da Informação. 7 dicas para evitar ser hackeado. Cibersegurança bate 100 bilhões de reais com alta de 50% no ransomware. E vulnerabilidade crítica da Cisco faz o governo advertir sobre alto risco de comprometimento. E eu começo com essa notícia que diz 7 dicas para evitar ser hackeado. Se você acha que entende demais para sofrer ataques cibernéticos, saiba que até mesmo Bill Gates já foi vítima de hackers. E se engana quem pensa que somente pessoas famosas ou grandes corporações são os alvos. Um estudo da Kaspersky, especialista em cibersegurança, mostrou que em cada 8 usuários da internet no Brasil acabaram clicando sem perceber em links cujo destino são páginas maliciosas administradas por cybercriminosos. Isso apenas em 2020. Essa estatística superou a média global de usuários afetados por hacking. Então, se você não quer entrar para esse número, confira 7 dicas para manter os hackers longe de seus dados e dispositivos. 1. Hackers são especialistas em senhas. Crie combinações fortes. A escolha de senhas fortes é o primeiro e mais fundamental passo para proteger suas contas. Evite o uso de senhas óbvias ou sequências simples, como datas de nascimento ou nomes de parentes. Para criar senhas robustas, misture letras maiúsculas, minúsculas, números e caracteres especiais. Considere usar 12 caracteres diferenciados ou mais, pois mesmo senhas aleatórias de 8 números podem ser decifradas em poucas horas utilizando algoritmos automatizados. 2. Não repita suas senhas em diferentes contas. Imagine que suas senhas são as chaves de sua casa. Se o invasor obtém uma chave, o ideal é que ele não seja capaz de destrancar todas as portas. Crie senhas únicas para cada conta, principalmente se tratando de dados bancários e e-mails. Isso reduz significativamente o impacto de um possível vazamento. 3. Ative a autenticação de dois fatores. O 2FA funciona como um reforço de segurança para suas contas online. Além de sua senha, você precisará fornecer uma segunda forma de identificação, geralmente um código temporário enviado para o seu celular ou e-mail. Isso significa que, mesmo se um hacker descobrir sua senha, a autenticação de dois fatores pode fornecer uma barreira adicional para impedir o acesso. 4. Considere um gerenciador de senhas. Gerenciar várias senhas pode ser um desafio, principalmente se elas forem longas e aleatórias. Por isso, muitos utilizam a mesma senha em tudo. Mas um gerenciador pode criptografar suas senhas e contribuir para a proteção contra hackers. A ferramenta cria senhas complexas e exclusivas para cada conta, armazena-as com segurança e preenche automaticamente os campos de login. Dessa forma, você não precisa gravar todas as senhas na memória. 5. Desmascare o phishing. O phishing é uma tática comum usada por hackers e outros cybercriminosos para enganar pessoas. E-mails, mensagens de rede social, SMS podem conter links para sites maliciosos. Eles geralmente tentam se passar por marcas e instituições conhecidas ou trazem ofertas que parecem boas demais para ser verdade. Dessa forma, verifique a origem da mensagem antes de clicar, baixar ou responder qualquer coisa. 6. Mantenha seus dispositivos e softwares atualizados. Softwares desatualizados são alvos fáceis para hackers. Eles conseguem explorar vulnerabilidades conhecidas em sistemas operacionais, aplicações e drivers. A melhor forma de fechar essas brechas de segurança é manter as atualizações sempre em dia. Elas geralmente incluem correções importantes contra ameaças externas. E por fim, 7. Proteja-se com uma solução de antivírus confiável. Para uma camada extra de proteção, considere utilizar um sistema de cibersegurança confiável. Ele oferece soluções robustas que protegem contra vírus, malwares e diversas outras ameaças cibernéticas. O firewall bidirecional, por exemplo,
detecta solicitações de rede, tanto de entrada quanto de saída. Envia alerta de atividades suspeitas e permite que você bloqueie solicitações desconhecidas, protegendo seus dispositivos de invasores. Escolher um sistema de proteção confiável é um investimento na segurança da sua privacidade, suas contas e dados pessoais. Em resumo, evitar ser hackeado envolve uma combinação de boas práticas pessoais e o uso de um sistema de cibersegurança confiável. Afinal, proteger sua vida digital é uma prioridade que não deve ser negligenciada. De fato, pessoal, todas essas dicas são bastante importantes e podem, no limite, ajudar a melhorar ou diminuir a possibilidade de que golpes aconteçam. Se todas as pessoas que você conhece, seguissem essas 7 dicas, muito provavelmente, tanto no âmbito corporativo quanto no âmbito pessoal, o nível de segurança aumentaria. Veríamos menos pessoas, menos conhecidos passando por golpes, sendo vítimas, perdendo suas contas. Quem aqui não conhece uma pessoa, por exemplo, que teve uma rede social hackeada? Pois é, o que os criminosos querem? Muitas pessoas pensam o seguinte: não, mas eu não sou famoso, não sou conhecido, não represento, ah, não há vantagem para os criminosos em invadir minha conta. Completamente errado, completamente enganado. A verdade é que os criminosos querem não é a sua a quantidade de pessoas que seguem ou que estão relacionados, que se relacionam com a sua rede social. Que sejam poucas pessoas, mas pessoas que confiam em você. O que eles querem é usar a sua credibilidade para enganar as outras pessoas. Simples assim. E se eles fizerem isso 2, 3, 4, 5 vezes ao longo do dia e tiverem 2, 3 vítimas por ataque, terá sido vantajoso para eles. Esse é o ponto. Então a gente precisa estar atento, compartilhe essas dicas, essa é a minha sugestão. Se você quer saber mais sobre essa matéria, inclusive para poder compartilhar com outras pessoas, basta acessar o site do tecmundo.com.br. E na segunda notícia de hoje, cibersegurança bate 100 bilhões de reais com alta de 50% no ransomware. Investimento em segurança cibernética continua a ser uma prioridade máxima para as organizações, como mostram os números do segundo trimestre de 2023, à medida que os níveis de ameaças seguem crescentes. No geral, o mercado mundial de tecnologia de cibersegurança cresceu 11,6% em termos anuais para 100 bilhões de reais, apesar da contínua incerteza macroeconômica e dos orçamentos de TI limitados. Os 12 principais fornecedores foram responsáveis por quase metade desses gastos. Liderando o mercado no segundo trimestre, a Palo Alto Networks cresceu 25,4%, impulsionada por demandas por SaaS, SecOps e segurança em nuvem. A Fortinet ficou em segundo lugar, tendo capitalizado ganhos adicionais em segurança de rede, mas o seu crescimento de 19% no segundo trimestre representou uma desaceleração em relação aos 26,2% no primeiro trimestre. A Cisco foi responsável por 6,1% dos gastos totais, abaixo dos 6,7% do ano passado. A empresa passa por mudanças, como a nova liderança, lançamentos de novas plataformas e mais aquisições, incluindo a intenção de comprar a Splunk por 28 bilhões de dólares, algo em torno de 144 bilhões de reais. CrowdStrike, Checkpoint, Okta e Microsoft completaram os 7 primeiros. As ameaças atingiram níveis sem precedentes, com números de ataques de ransomware relatados publicamente aumentando em mais de 50% e os registros de dados violados mais que dobrando nos primeiros 8 meses deste ano. Nas taxas atuais, 2023 será o pior ano já registrado, ultrapassando em muito os níveis de 2021, quando o ransomware ganhou destaque após uma série de eventos de alto perfil, disse Matthew Ball, chefe analista da Canalys. No segundo trimestre de 2023,
Os gastos totais com tecnologia de segurança cibernética por meio do canal representaram 91,5%, acima dos 90,5% no mesmo trimestre do ano anterior. No coorte regional, os gastos permanecem resilientes na América do Norte, 12,6%, EMEA, 11,1% e América Latina, 13,4%, e na Ásia Pacífico, 8,8%. Percebem que, ao mesmo tempo, essa matéria ela é bem interessante, ela traz alguns detalhes que podem passar despercebidos. O investimento ele tem aumentado. Se a gente olhar ano contra ano, o nível de investimento ele tem aumentado. Por quê? Porque o nível de prejuízo tem aumentado. Se nós pegarmos os últimos anos, 2020 houve um aumento de 171% nos incidentes que se tornaram públicos se comparado ao ano anterior. Quando a gente olha para 2021, houve um aumento de 46% da quantidade de incidentes relacionado a comparado a 2020, que já foi um ano sem precedentes. 2022 bateu os 50 e poucos por cento, não lembro exatamente qual era o número, 56 talvez, 58%. Se comparado a 2021, que já foi maior que 2020, que já tinha sido um recorde absoluto. E quando a gente olha para 2023, os primeiros trimestres, todos eles trouxeram aumento da quantidade de incidentes. Pegando uma matéria divulgada pelo Fórum Econômico Mundial, estima-se que até 2027 haja prejuízo na casa dos trilhões de dólares com incidentes cibernéticos. Então vocês percebem, há um aumento, um investimento sim há, mas ele não tem conseguido ser suficiente para estancar a quantidade de incidentes e prejuízos que o mundo tem tido com esse tipo de evento. O que falta então? As empresas querem investir, querem melhorar. O que falta? Eu vou dizer para vocês. Conhecimento, cultura de segurança. Se todas as pessoas tivessem a preocupação de pensar de forma segura desde o princípio da criação das coisas, ao receber mensagens, ao agir com pessoas, etc., ao homologar, ao pensar numa nova solução, não estaríamos vendo a quantidade de incidentes que hoje vemos. Quem acompanha o quadro aqui deve lembrar que essa semana eu falei de uma matéria, por exemplo, que falava, se não me engano no dia de ontem, que a senha admin é usada por muitos administradores de rede, de ambiente. Uma senha super simples, óbvia, que qualquer criminoso usando uma base de dicionário vai tentar. E vai conseguir. E em conseguindo ele vai ter acesso ao ambiente, vai fazer o que quiser. Esse é o ponto. O básico não está sendo bem feito. Para o básico ser bem feito, precisamos, obviamente, melhorar a cultura de segurança. Essa é a minha visão. E na última matéria de hoje, vulnerabilidade crítica da Cisco faz governo advertir sobre alto risco de comprometimento. O Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos do Governo, CTIR-GOV, alerta para a vulnerabilidade crítica do software Cisco iOS XE, ou XE, divulgada pela própria Cisco. Segundo a fabricante, um usuário remoto não autenticado pode explorar a vulnerabilidade e assumir o controle total de um sistema afetado. Foram identificadas ações maliciosas explorando a interface web do sistema com a criação de contas administrativas em sistemas vulneráveis. O CTIR faz recomendações expressas às instituições que verifiquem no registro de ativos a existência de sistemas Cisco iOS XE e orienta que a interface web HTTP e HTTPS de sistemas conectados à internet seja imediatamente desativada conforme orientações do fabricante, seja realizada auditoria no sistema em busca de usuários ilegítimos e recém-criados no sistema e, por fim,
seja realizado busca por outros indicadores de comprometimento, conforme instruções detalhadas na seção Indicators of Compromise, no link que está presente nessa matéria. Então, quem tiver interesse, basta acessar o site convergenciadigital.com.br, procurar essa matéria e ao final dela tem um link da Cisco, né, seccloudappscisco.com, e aí tem todo o caminho lá da matéria justamente para mostrar, né, como procurar indicadores de comprometimento. Devido ao risco elevado de comprometimento, o CTIR-Gov recomenda que os serviços sejam continuamente monitorados até que as atualizações sejam disponibilizadas pelo fabricante. Importante, parece simples isso que o CTIR fez, mas a verdade é que, convenhamos, não existe uma correção ainda. É sabido da vulnerabilidade, mas mesmo a fabricante ainda não disponibilizou uma correção. Por outro lado, a própria fabricante deu recomendações claras de como identificar se essa vulnerabilidade foi explorada. E esse é o ponto. Então, CTR já se adiantou e disse, olha, olhem para isso, isso é importante, isso pode causar problemas, e de fato pode, sérios problemas. Então, a recomendação é essa. Verifiquem todos esses pontos, desde a criação de usuários nos últimos tempos, até os indicadores de comprometimento indicados pela Cisco, a fim de identificar se houve algum comportamento anômalo. Não houve, retire, né, não deixe público o acesso aos recursos, tornando eles acessíveis apenas dentro do seu próprio ambiente, a fim de não ter comprometimentos ou problemas, incidentes relevantes de segurança. Bom, pessoal, o que eu tinha selecionado para hoje era isso. Espero sinceramente que vocês tenham gostado. E se você gostou do conteúdo, se fez sentido para você, então curta, salve, compartilhe esse post ou marque a pessoa ou as pessoas que podem se beneficiar desse tipo de conteúdo. Eu tenho certeza que fazendo essas ações, podemos fazer a diferença trazendo mais cultura de segurança da informação. E se você ficou com alguma dúvida, tem alguma crítica ou sugestão, fique muito à vontade para deixar comentários ou mandar mensagem diretamente para mim. Combinado? Ótimo dia, ótimo final de semana e até a próxima!